Pode ser que eu seja uma, depois outra, ou as duas, mas não sei. Mas eu sempre gostei muito da parte de educação e queria ser executiva. Eu não entendia muito bem o que era ser executiva, mas eu queria ser, né? Não entendia muito bem. E aí, primeiramente, eu fui para educação. Então, eu fiz magistério e eu entrei para lecionar. Não, calma. Vamos. Não, eu tinha 15. Deixa eu fugir, não. Com não 15 corri. tu já tava lá. Já, na educação infantil. Caraca. E fiquei 4 anos na educação infantil. Eu gostei muitíssimo de educação infantil. É assim, é um trabalho hercúleo, né? Um trabalho forte, mas assim, é muito gratificante. Tem Entendi. vários desafios, mas muito gratificante. E eu era apaixonada por educação infantil. Mas, ainda na educação infantil, eu entrei na universidade e para pagar a universidade, aí eu fui para o call center. Então você saiu, então lá no início queria ser professora executiva, você começou ali lecionando nos 15, que era um dos sonhos, mas logo depois já foi para o mundo do atendimento. Logo depois que você saiu, assim, antes de entrar no mundo de atendimento, foi professor e atendimento, ou teve alguma coisa no meio do caminho ali ainda? Então, não, eu fui o seguinte, eu trabalhei 4 anos com educação infantil, professora, e aí depois eu fui para o atendimento, só que eu ainda fiquei na universidade para educação. Eu achava que eu ia voltar para a educação, que eu ia lecionar, que eu iria trabalhar sendo professora. Entendi. Então, o plano não era eu ficar em relacionamento com o cliente, em atendimento com o cliente. Não era esse o plano. O plano era, volto depois para lecionar. Porque eu era apaixonada por lecionar, apaixonada por ler, até hoje, inclusive. Fiz o curso que eu era, assim, muito fã. Então, tudo sempre ligado à educação, achando que eu ia voltar. Então, assim, vamos lá. Começamos professora executiva, começou como professora e depois foi aí para a área de atendimento. A gente vai ter essa história. Antes da gente seguir aqui, chegou minha parceira, pessoal, ó. Dá bem, o trânsito, teve um problema no trânsito, mas não foi com ela, graças a Deus, então chegou aqui, tá todo mundo bem. No trânsito também foi um acidente, ninguém se machucou. Por favor. Gente, olha essa superprodução. Vim de preto pra combinar com ele, você viu? Que isso, ó a superprodução, essa gente. festa aí também quero, viu? Junto todo mundo, é quinta-feira. Então, ó, pessoal, né? estamos gravando, vocês vão ver isso lá numa quinta-feira também. Mas sabe que depois da gravação vai ter happy hour, hein? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Vários negócios acontecem no happy hour. Não sei nem se chegou nessa fase ainda. Mas eu olhei vamos e falei, falar, não, educação, acho que não chegou. A gente estamos lá no Não, início, a aí gente naquele... ainda quando- tá Na verdade, adolescente. eu ainda fiz o suspense, entendeu? Foi chegar na hora que a gente fosse falar de happy hour. Boa. A gente tava falando lá quando era pequeno, lá em Barbacena. Então, a Patrícia falou um pouquinho agora e o Fernando vai falar lá no início, Legal. ele sonhando em ser... Então eu vou contar um pouquinho aqui do Fernandinho. Fernandinho, nascido em BH, pais mineiros, né? Pai e mãe biológicos mineiros. Teve um pequeno probleminha, a mãe faleceu quando ele tinha menos de 1 ano de idade. E aí, nessa confusão de onde é que o Fernandinho vai, o Fernandinho foi criado pela irmã mais velha do primeiro casamento da mãe biológica. E essa irmã mais velha acabou casando com um cearense e levando o Fernandinho pro Ceará. E o pai biológico ficou meio triste com essa confusão, mas enfim, Fernandinho foi fugido pro Ceará, muitos anos depois, conheceu o pai biológico, entendeu toda a sua história. Ficou aquela criança essa criança vai dar trabalho, né? Pô, descobre que o pai não é o pai, a mãe não é a mãe, como é que é isso, o irmão não é o irmão, faz o quê, não é de O dueto Fortaleza. de sotaque também, né? É de será BH. que é pão de queijo ou será que é um sotaque mais É praiano? rapadura ou é pão de queijo? Como é que faz isso? Aquela confusão toda. Rapaz, eu decidi ficar no Ceará, depois conheci meu pai biológico. Acho que minha vida era lá, meus pais. Amo meu pai e minha mãe, estão aqui, espero que eles assistam. Meus irmãos, Legal. que são meus sobrinhos, mas são meus irmãos. Isso quantos anos, mais ou menos? Eu descobri aos 8, né? 8 para 9 anos de idade. E aí o Fernandinho, que já ajudava o pai, que eu considero o pai que é o de criação, que era... Meu pai era paneleiro, né? Uhum. Então ele vendia de porta em porta, cresceu um pouquinho, montou uma equipe, aí montou dentro do quintal da casa dele uma fábrica de panela. Ih, Não que sei se alguém maneiro. já viu fazer uma panela, mas você bota um disco de alumínio e vai torneando. Não, Uma força bruta, era uma coisa de louco.
E eu ajudei muito a polir panela, Caraca. encaixotar, ajudar, Não tinha Maneiro. essas ajudar graças a que tem hoje, vender. panela vermelha, Não, tinha isso. Não, nada. Raiz, panela Raiz. raiz mesmo. E aí eu fui paneleiro por alguns anos, né? E eu decidi que eu acho que papai também nunca deixou faltar nada, então a gente tinha tudo, escola, boa alimentação. Então, cara, dado que tinha isso, eu falei, cara, eu vou correr atrás do meu sonho aqui, acho que eu quero um pouco mais, né? Então, ajudava fora da escola, mas na escola eu me dedicava. Então, eu fui muito bem na escola, eu fui galgando minhas posições. Eu consegui... Como a escola era um negócio muito caro, eu sempre estudei em escola de bairro baratinha. Na hora que deu uma oportunidade para uma escola melhor, eu acabei estudando e conseguindo uma bolsa. Era uma escola premium em Fortaleza, era muito cara. Meu pai não conseguia pagar, eu consegui bolsa. E aí, com isso, comecei minha jornada um pouco melhor, em escolas melhores. Aí eu passei, na época, era a Escola Técnica Federal, que virou o Cefet, né? Lá no Ceará, isso. Então, eu fiz segundo grau no Cefet e eu fazia um cursinho, um paralelo, um segundo grau num colégio de ponta, em Fortaleza, de graça. Legal. E aí foi quando a minha vida começou a acontecer, eu me dediquei, consegui no terceiro ano passar numa escola de ponta, que é o ITA, né? Eu fiz engenharia Que legal. numa escola de ponta que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Recomendo para quem gosta de exatas, Eu gosto de engenharia. todo mundo que não gosta. Eu sou Então, de sabe humanas, aquela prova fala, aquela questão que você tá estudando e você fala, é ITA, pula. Pronto, não pule não, entende? É legal, vale a pena. Boa. O ITA me ajudou muito a abrir portas. Mas essa é um pouco da minha história.